Você comentou, né, do Brasil e tal, era essa deixa que eu tava querendo lembrar. Cara, você realmente acha que o Brasil pode dar certo? Porque eu sempre fui muito esperançoso. E hoje em dia, velho, a cada dia que passa, eu não sei mais. Quando eu fiquei sabendo que o Lula foi solto, eu falei, velho, não tem mais jeito. Não tem mais jeito esse lugar. Não tem como isso. É uma descida que acho que tá todo mundo muito desesperançoso, né? Tá, isso é uma tendência que a gente vê, inclusive, eu meço isso todos os dias nas minhas redes, né? Você pega as visualizações do meu canal, não só do meu, mas de todo mundo que fala de política e tal, a não ser que você burle, compre e tal. Quem não faz isso, cara, caiu muito. E isso é um mau sinal, por quê? Não por causa vamos dizer assim, da normalidade que é de um povo não se interessar por político. Isso é normal, você não se interessa normalmente por político. Agora, na situação em que o Brasil está, nós precisamos nos interessar. Só que isso é um sintoma das pessoas desesperançosas. E uma coisa que eu falo, e cara, é um pouco impopular dizer o que eu vou falar, mas é a verdade. Muita gente até me pergunta se eu me surpreendi com a classe política, com a sujeira, tal. Não, porque eu já esperava isso. Eu me surpreendi negativamente com a reação das pessoas mesmo, né? A gente tem que lembrar que se o político está lá, ele só está lá porque ele teve voto. E se ele teve voto é porque alguém foi lá e confiou no cara e depois confiou de novo e depois confiou de novo. E aí quando a gente começa a ver os quadros, você fala, como é que você vai mudar se esses mesmos caras continuam sendo reeleitos? E a culpa não é nem necessariamente deles, porque eles não são causa, eles são consequência. Né? Vamos pegar um exemplo aqui da eleição da prefeitura, o Celso Russomano. Né? A gente estava até conversando aqui no bastidor sobre isso. Ele é um cara que, para você acreditar no Celso Russomano é muito difícil, cara. Ele cheira já assim... Coisa errada. Coisa errada, não posso falar... Ele cheiraria picaretagem, vamos dizer assim. Aí você fala, o cara foi lá, né, e consegue ser deputado várias vezes, a culpa é dele? Não, ele é só uma consequência. Vamos pegar um outro político, vamos pegar assim, todo mundo uma época atrás aí, não, porque o Rodrigo Maia é isso, o Rodrigo Maia é aquilo, tudo bem. Vamos supor que o Rodrigo Maia mude daqui, ele vá para o Japão. O problema solucionou? Não, porque outros Rodrigos Maias vão aparecer, porque as pessoas, infelizmente, demandam da classe política as coisas erradas, né? Você vê, o Lula, cara, ele é um ladrão, mano. O cara é um ladrão, ele é líder na pesquisa. Então, o Brasil demanda de um político que ele seja um lixo. É difícil, cara. Então, você fala assim, o Brasil vai mudar? Eu acho que vai, mas eu não acredito da mudança vindo da classe política. Eu acredito da mudança vindo das próprias pessoas. E isso é uma mudança muito mais difícil, né? E você acha que isso é com o quê? Com educação? Educação e comunicação. Então, isso aqui que a gente está fazendo, isso é muito mais importante do que um voto que eu possa dar hoje na Assembleia ou, sei lá, uma pauta polêmica que se coloque. Porque os políticos seguem a demanda, né? A mesma coisa, sei lá, um artista, ele não segue o público, ele não segue, né? O político, ele segue a demanda. Se você não demanda nada, ele vai fazer o que ele quiser. Se você demanda coisas erradas, ele vai fazer coisa errada. Então, isso aqui, fazer com que as pessoas demandem de suas lideranças, né, o que a gente precisa, esse é o maior desafio. Uhum. Esse é o maior desafio. Então, assim, o Brasil vai mudar? Eu acho que sim, só que eu acho que demora, cara. Porque a mudança, para ser concreta, ela tem que ser de baixo para cima, né? Então, nesse aspecto, a notícia, ela é ruim, mas não tão ruim, né? Ela é ruim porque não vai mudar nem agora, nem na próxima legislatura, nem na próxima, mas ela é boa no sentido de que, se hoje a gente está fazendo isso pra caramba, trazendo o debate público, é um bom sentido. Eu não sei, quantos anos você tem? Tô com 33. Você? 28. 28. Você, então, pegou com certeza a época dos anos 90, onde simplesmente não se falava de política. Não, assim, eu era muito pequeno, eu não tinha consciência de nada, até eu me considerava um cara completamente analfabeto político até pouco tempo atrás. Até meus 26, 27 anos, até que eu comecei a perceber o quanto era importante e quanto a gente tinha que entender mais. Assim, o que eu sabia de política, o que era? Meu pai trabalhou no governo Collor. Era a única coisa que eu sabia. E a única visão que a gente tinha era o que ele contava. Exato. Né? E outra, né? Meu pai, ele se arrepende até certo ponto, porque ele encontrou um negócio que ele não gostaria de ter visto, entendeu? Ele viu um mundo que ele, sei lá, foi meio ruim pra ele. Então, você vê, anos 90, eu vou até extrapolar. Eu fiz o colegial no início dos anos 2000. Se você chegasse pra mim, eu no terceiro colegial, e falasse, Arthur, qual a diferença de um deputado para um senador? Eu não tinha a menor ideia. E eu já votava.
né? No terceiro colegial, você está ali com 16, 17 anos, você já está votando. E eu não sabia, cara. E hoje, as pessoas assim, o Brasilzão grande mesmo, infelizmente, as pessoas ainda não têm essa instrução. Cara, eu vou até mais longe. Começou. Eu vou até mais longe do que isso. Até meus 20 e poucos anos, eu sou um cara que mora em São Paulo, classe média e tudo mais. Eu não sabia o que era esquerda e direita. Eu não sabia o que era esquerda e direita. Até, não um tempo atrás, mas o que é um cara liberal? Entendeu? É verdade. E fica difícil de você se definir. O que eu sou? Então, acho que, por exemplo, hoje tem muita gente que se considera esquerda, Mas sem não sabe o que saber, defende. não sabe o que defende. Na verdade, as pautas as pautas não, o conceito de direita e esquerda, eles são conceitos vago, muito amplos, exatamente. Hoje eu até me desapego um pouco disso, porque as pessoas confundem o que é ser de direita ou de esquerda, mas você quer ver uma coisa, um sintoma que eu sempre falo? Você pega, por exemplo, o Scarface, né? Aquele filme que é um clássico. Tem uma hora que ele tá ali, eu odeio comunista, o Scarface mesmo, o Michael. O Al Pacino, né? É Michael o nome dele? Ou Michael é no Poderoso Chefão? Caramba, esqueci. Enfim. Eu esqueci agora, mas... E eu lembro que vários filmes tinham essa pegada. Eles falavam comunista, e eu falava, o que é isso? O que é um cara? Por que essas pessoas têm tanta raiva de comunismo? Porque eles estão querendo tanto combater o comunismo. Eu sabia que tinha alguma coisa a ver com a União Soviética, mas o que é? Eles gostam dos russos? Eu não tô entendendo. A gente não sabia, cara. A gente não tinha ideia do que era. Né? Exato. Então, começou a virar. As pessoas... E isso é uma coisa que eu costumo falar. Você nunca vai ter um povo cuja maioria se interessa por política a ponto de saber os seus detalhes. Isso não vai existir não só no Brasil, no mundo inteiro isso nunca vai existir. Agora, o problema é que a nossa elite se absteve desse debate durante muito tempo. E quando eu falo elite, eu não estou falando só de quem tem grana, não é o cara que tem um helicóptero, não é isso. Eu estou falando da elite intelectual do país. Eu vou dar um exemplo para você. Eu tenho um amigo, por exemplo, que ele sempre teve muita dificuldade financeira, assim, um cara bem pobre mesmo, ele trabalhava com telemarketing, ele tinha muita dificuldade financeira, ele estudou, hoje ele trabalha com investimentos. Esse cara, ele é rico hoje? Não. Mas ele faz parte de uma elite de informação, uma elite de qualificação. Hoje a elite está tomando para si, assim, ainda que a passos lentos, mas está começando a tomar para si a missão de mudar o país. Aí você começa a mudar. Não é que o povo inteiro, essa história de porque o povo quer isso, é como se o povo fosse uma força hegemônica, e não é. Minha mãe é assim, minha mãe é o povo e os jovens. Os jovens são muito heterogêneos. Existem jovens comunistas e existem jovens intervencionistas, existem jovens liberais, e o povo, essa instituição que se coloca como povo, também é assim. Então, o que a gente precisa é que a nossa elite debata e tenha interesse. Isso é importante. Quando a gente tiver uma elite, as pessoas que realmente buscam esse tipo de informação a fim de mudar o país, e isso não significa que a gente precisa concordar, não é isso, né? Quer dizer que todo mundo da elite tem que concordar com uma coisa, não. Mas tem que entender, pelo menos, o que está acontecendo. Por exemplo, você é contra ou a favor da privatização da Petrobras? Olha, eu sou contra. Olha, eu sou a favor. Por quê? E o cara sabe fundamentar a opinião dele. Ideia dele, né? Quando você tem uma elite que faz isso, que debate de forma séria, é claro que você vai ter um efeito colateral, você vai ter um pouco de polarização, mas faz parte do amadurecimento. Aí sim você começa a pôr o país no eixo. Porque por mais que essa instituição, povo, sempre vai ser desinteressada, você vai ter pessoas mobilizando os grupos para que os políticos atendam essas demandas. Então, é muito importante que essa comunicação seja feita. E é o que a gente tenta fazer todo dia, cara. É o que eu, pelo menos, tento todo santo dia descobrir o próximo desafio para falar e para comunicar.